Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, mas hoje é um dia muito especial, não só para mim, como para o Alexandre, para o Henrique também. É um projeto que a gente vem desenvolvendo aí há bastante tempo e a gente nunca colocou em prática, né? A gente montou um podcast na época, hoje a gente está num podcast terceirizado aí, mas a gente montou um podcast com essa ideia do Betcast, onde a gente ia trazer pessoas, né, trazendo a realidade delas no mundo das apostas, que a gente não sabe, a gente sabe muito bem que não é fácil, é um mundo complicado, é um mundo que eu respiro há mais ou menos uns 5 anos, e entre trancos e barreiras e coisas boas e coisas ruins, a gente segue firme aí, e é isso que a gente veio trazer, um aluno que me conheceu do zero, chegou na turma gratuita assim como qualquer outro, depois foi para a turma Black, é aluno de mentoria individual, e graças a Deus hoje tem grandes resultados aí, e tá junto com a gente aí, ele vai contar um pouquinho da história dele, sem ser de roleta, né, Alexandre? Vai falar um pouquinho. Boa tarde aí, galera. Quem é o Alexandre de fato, e depois a gente vai pro assunto que eu tenho certeza que interessa a todos os meus seguidores, pessoas que vão se espelhar a partir de hoje em você, assim como se espelham em mim, e ver que é possível, né, tá nesse meio e conseguir acertar uma boa ou ser lucrativo, e a gente vai falar um pouco muito sobre gerenciamento, né? Um pouco muito é difícil, né? Show de bola. Falar bastante aí de um resultado que interessa a todos, né? Eu separei algumas dúvidas que são dúvidas de alunos e dúvidas que vêm até mim com grande constância. Então, vamos lá. Pode se apresentar aí, Alexandre. Primeiro, quem é você, o que trabalha? Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Balta, boa tarde, Fusa. Obrigado aí pela oportunidade. Muito legal compartilhar um pouquinho da minha história com a galera. Eu sou Alexandre, sou empresário do segmento de eventos e também do marketing digital, já faz alguns anos. E aí eu conheci a roleta numa viagem pra Las Vegas que eu fiz. Pouca coisa, né? Só o meu sonho, tá, Uma galera? viagem de férias com um amigo, inclusive minha esposa não foi, ela me cobra hoje até por isso. Vou ter que levar ela novamente. E fiquei sabendo que vai em janeiro, exatamente, né? Que me contou no almoço. E dessa vez a patroa vai. Que massa, velho. Porque senão eu e outra, galera, a gente tá vendo, é porque eu não tenho visto ainda, mas eu quero ir junto com o Alexandre. Vamos ver se a gente... vai dar certo, vai dar certo. Então, conheci a roleta em Las Vegas nessa viagem e, cara, me apaixonei. Foi surreal, foi uma loucura. Tive uns resultados legais, mas fazendo loucurado, sem entender nem como funciona, né? Tipo, assim cara, como eu também. Vamos lá, doidão em Las Vegas, aproveitando. Foi mais um hobby, igual hobby total. O meu, como que eu conheci roleta? Foi pós-evento, pra quem não me conhece, sabe que eu comecei a ter muitos resultados na área de marketing, vendas online, infoprodutos. Eu comecei a prestar serviço para empresa na área de tráfego pago. E aí, pós-evento, Afiliados Brasil, entre outros, a galera se reunia em cassinos, em coisas relacionadas a jogos. E aí foi ali onde eu conheci roleta. Você foi um pouco mais avançado, onde é o meu sonho. Foi, cara. Eu tenho um amigo chamado Phil, inclusive se ele assistir isso aqui, um abração, Phil. Top. E ele joga já há bastante tempo, já fez várias viagens pra Las Vegas com a família, sem a família, vai sozinho só pra jogar e é doideira, cara. E aí ele falou pra mim assim, cara, vamos pra Las Vegas? Eu falei, vou. Embora. Compramos passagem, fomos, aproveitamos um pouco Los Angeles primeiro, depois chegamos lá. Bicho, depois que eu comecei a jogar, é doideira, cara. É divertido pra caramba. A gente começa a entender um pouco de como que funciona o mecanismo. E aí, então, a gente começou a procurar formas de profissionalizar, né? De alcançar maiores resultados sem ficar dependendo somente da sorte. Porque é aí que tá o problema. Depender da sorte sem entender como funciona realmente. Que eu falo muito pros alunos e é uma coisa que eu sou muito observador. Então eu observei que no meio do cassino a gente vê muitas pessoas que, assim como você, foi lá para um lazer sem entender absolutamente nada. Uma pessoa que tem uma estrutura financeira bacana. Tem pessoas que são aposentados e aquilo é o hobby dele. E tem pessoas que são herdeiras. Então tem grandes empresários, que é o teu caso, que tá ali num lugar legal, tem herdeiros e tem pessoas que são aposentadas e ali é um momento de lazer. E tinha eu ali no meio, uma pessoa que não era tão ainda bem sucedida e que queria aprender. E falou, existe uma lógica. Para essas pessoas estarem aqui, elas não só perdem, mas como que elas ganham? Existe uma lógica ou é na sorte? Porque o que eu enxerguei lá é que muitas pessoas não sabem de nada. Não sabem o que é cavalo, espelho. Sim. Literalmente jogam de qualquer jeito. E eu falei, mano, com certeza, se eu gerenciar ou estudar um pouco mais, porque não paga aleatório, é sobre uma manipulação, é sobre algo que existe, eu consigo ser lucrativo. E aí foi aí onde eu comecei a ver que existem pessoas que estão do lado A e do lado B. O lado que as pessoas são impacientes, jogam
com a sorte, ganham hoje, vivem naquela adrenalina, naquela loucura, e são pessoas também que vivem o lado profissional, que é tentar gerenciar a banca. Eu acho que todo mundo começa por entretenimento, né? Total. A grande maioria da galera começa por entretenimento. Um amigo, uma indicação. Ou vamos tentar sorte, vamos fazer uma fezinha ali pra ver se rola alguma coisa. Eu comecei assim, falei, mano, eu gosto muito do número 13, tô supondo, não tô chutando, só pra vocês entenderem. Vamos jogar ali. Aí eu jogava no 13, eu não sabia o que era vizinho, então eu jogava do lado ali dos números 13, 10, 11. Na mesa, aquilo pra mim era... Esse é o número do fio, inclusive. Esse é o número do fio, meu amigo, inclusive, ele joga nesse e no 7. São dois números que ele joga. Exato. E aí você vai ver, o cara não entende o que é nada de roleta. Gêmeos, espelhos, que é o básico, né? Que é isso daí. E a gente vê que o que a gente estuda não é, basicamente, entender as estratégias, mas sim a manipulação da mesa, o histórico, a leitura. E é isso que manda. Então, você falou um pouquinho sobre você, né? Empresário, não vive somente da roleta, é algo que veio como uma renda extra, algo complementar, e é algo que a gente vê que a gente pode tanto sair positivo no final do mês quanto negativo. Isso é a realidade. A gente não tá aqui, é o que eu sempre falo nas lives, né? Que a gente não tá aqui para iludir ninguém. É um mercado de altíssimo risco e a gente não pode arriscar, né, todas as nossas fichas em um negócio de alto risco. Então, eu tinha separado aqui algumas perguntas que foi até mesmo de seguidores, né? E aqui tá perguntando, de fato, como você conheceu a roleta e o que te atraiu nesse mercado no começo. Mas você basicamente já até respondeu, que foi em Las Vegas, né? Numa viagem de entretenimento. Se for responder de uma maneira mais direta a questão do que atraiu, eu acho que alavancagem de patrimônio é uma das coisas que é legal de a gente começar a comparar e olhar para a roleta de uma maneira um pouco mais profissional, né? Então, por exemplo, eu também invisto em bolsa de valores. Top. Digamos que o risco é parecido. E o gerenciamento precisa andar no mesmo caminho, na mesma linha também. Então, suponhamos que a gente pode... eu traço uma meta ali de 10% de perca, 10% de ganho. Sim. Claro que o ganho a gente sabe que pode vir muito mais do que 10%, né? Mas a gente não pode ficar iludido achando que vai fazer isso todos os dias. Tem que ter paciência, olhar para os números, entender os padrões, que é o que o Fusa sempre fala pra gente. Então, quando eu identifiquei essa oportunidade de alavancar o patrimônio de uma maneira segura, mas ao mesmo tempo me expondo ao mercado com um risco elevado, que isso... Eu gosto da adrenalina, daquele negócio de dar até tremedeira, cara. Isso é no mercado financeiro também, não somente na roleta. Isso também são nos meus negócios. Mercado financeiro, criptomoeda, entre outras coisas. Como eu disse, eu sou produtor de eventos, então eu já gosto de risco e loucurada desde quando eu me conheço por gente. Quer render mais de 1% ao mês é risco. Seja empreendendo, seja em fundos imobiliários, em criptomoeda, em outras coisas. Mas existe esse risco controlado porque, diferente de fundos imobiliários e outros negócios, tá na tua mão, né? Sim, ali você gerencia. Ninguém aperta o botão por você, né? Então é questão de... Você coloca um valor lá, ela tá em R$50, você fica contando com a análise dela subir, descer, até que um momento você decide tirar e se desceu muito, você não tem o que fazer. Agora, da roleta, o melhor é você gerenciar esse risco de, por exemplo, hoje eu vou perder só 3%. Bateu 3%, você para e acabou. Exatamente. Não tem chance de você escolher e derreter, por exemplo, a ação. Você entrou, fez uma análise foda, mas... Não depende de depende de fatores externos, mas ainda dentro do seu controle. Né? Acho que se o brasileiro, as pessoas que realmente gostam do mercado... Porque não adianta não gostar do risco, porque aí a pessoa não vai dar certo nesse mercado. É o que eu falo, o mercado não é para todo mundo. Mas quem já está acostumado com risco, um empreendedor da vida, uma pessoa que quer empreender, o mercado é para ela. Por exemplo... a gente já está acostumado com o tradicional, que é render de 0,8% a 1% ou 1,2% nos melhores dos mundos ao mês. Só que o brasileiro entra na roleta ou entra em qualquer outro tipo de investimento colocando 100, 200 reais querendo fazer 1.000. Então, se a gente for, 400%, se a gente for fazer em questão de porcentagem, olha o risco que ele está correndo. E se não dá certo, o que ele fala? Isso não funciona. Não é pra mim. Isso não é pra mim. Isso é uma merda. Entende? Então, quando a gente começa a criar uma certa maturidade na nossa cabeça e levar o mercado de maneira mais séria e profissional, como um day trade da vida, que às vezes a pessoa, não, só no day trade que eu consigo. O risco é muito maior. Porque na roleta tá nas tuas mãos. Ali você entra com uma ação ou entra com uma ordem e acabou. Seja o que Deus quiser. E o resultado é imediato. Exato. Não precisa ficar esperando nenhum tipo de oscilação de mercado. Eu comecei no futebol, por exemplo. Então eu esperava 90 minutos para ver se aquilo ia dar certo para mim. Entende? O Balta também começou no futebol, ele seguia alguns métodos lá. Que option, já fiz futebol no começo, a pós-esportiva, né? E, por exemplo, era uma coisa que eu não me dei bem, né? Na IQ Option, porque eu achei ridículo. Quanto que era manipulado, a parada da vela de ser de 5 minutos, no finalzinho ela vira, você tá dando win 4 minutos e 55, os últimos 5 segundos ela
aí vira negativo. Aí depois quando eu descobri também que nesse mercado tem um gráfico real lá que chamava MetaTrader, e aí a corretora ela tinha que copiar esse gráfico. Aí do nada a corretora não copiava em uma vela ou outra, ou seja, ela manipulava na cara dura e tomava das pessoas, isso era até crime. E aí eu fui descobrir depois com o meu conhecimento que de fato era crime, isso. Esse mercado não era regulamentado. Enquanto das apostas do cassino online, inclusive esse ano que ficou regulamentado, né? E é uma manipulação que você consegue prever, né? À toa Sim, que exatamente. o Fusato começou com estratégia de 22 fichas e teve assertividade boa. Depois de um tempo ele estava com a estratégia de mais de 12 fichas e assertividade boa, que ele vai ter na leitura. Até uma ficha quadrada, né? E com assertividade boa. Com uma ficha ali, que é uma regiãozinha ali, até uma ficha seca também. Eu acho que assim, quando a gente começa a entender É absurdo a manipulação. A gente começa a ter respeito pelas estratégias, né? E pela leitura como um todo. O Fusa fala muito com relação à exposição do seu capital. Nunca exponha um valor que vai lhe fazer falta. Ele fala muito sobre isso. Isso eu levo pra vida. Mercado de alto risco. Exato. O mercado é de alto risco. Então não adianta eu colocar, beleza, eu tenho 50 mil disponíveis lá, vou colocar e vou falar, puta, vou fazer doideira, vou regaçar. E se perder, cara? Como que fica a tua família? Como que fica a tua esposa? Exato. Como que fica Quando teu filho? Quando eu descubro alguma coisa, porque eu tento sempre investigar cada aluno que entra dentro da turma Black, qual que é o investimento que ele está colocando lá? Seria para abrir um novo negócio ou o salário dele? Ou, sei lá, um dinheiro de empréstimo de pessoas? Nem entra na minha turma, porque de conta, não faz sentido. Mesmo. Não faz sentido. Entende? Porque é um negócio que tanto pode dar muito bom quanto pode dar muito ruim. Principalmente porque é no decorrer que a pessoa se descobre se ela consegue ter esse controle ou não. Porque tem pessoas que não nasceu para isso, entende? Sim. Então isso é muito claro. Eu, por exemplo, já passei por situações constrangedoras dentro do mercado há muito tempo atrás e eu fui criando essa maturidade com o tempo. Assim como eu tenho certeza que você, que é até uma das perguntas. Quais foram os maiores erros que você cometeu no começo? Com certeza, assim como eu. Achar que dá mais uma, que dá mais duas, dá mais três e acaba só acreditando naquele número específico e acaba entregando tudo pro mercado. E sendo que se você voltasse no outro dia, tu conseguiria... Cara, eu acho que assim, eu cometo esses erros ainda, porque eu sou um apostador iniciante. Não sou um apostador avançado, mas eu tenho autocontrole, né? Então, exatamente por já investir no mercado financeiro, por ter empresa, por, enfim, entender um pouco sobre gestão, a gente começa a ter uma mentalidade... de forma geral, gestão né? de risco de uma forma geral. Até porque tu abre uma empresa, a responsabilidade é 100% sua, né? Então, exatamente. A gente precisa ter esse controle. Mas eu cometo alguns erros ainda. Eu acho que a questão do controle emocional é o que é mais difícil para todo mundo e para mim também. Sim. E o controle emocional totalmente relacionado à ganância, ao nível de ganância. Eu acho que existe uma válvula que a gente tem que ajustar na nossa cabeça para que a gente possa entrar na roleta com consciência, né? Não entre depois de encher a cara, não entre sabendo... Toma mais coragem. Às vezes é bom, tipo, num momento de alavancagem consciente... Se você estiver enchendo a cara e botou um valor consciente, tá na sua, tranquilo. Exatamente. Sem querer se aparecer para amigos e tudo mais, é legal. Porque tu cria coragem daquilo que você já estudou. Sim. Né? Eu digo que isso serve para todas as áreas, né? Por exemplo, você tá solteiro, você tem meio trava de chegar em pessoas, em conversar com mulheres e tudo mais. Você bebeu, você se solta. Acabou. Então é a mesma coisa na roleta, você vai usar aquele conhecimento, é o dinheiro já específico para uma possível alavancagem de altíssimo risco, pode dar muito bom, que é o caso de um xará teu que eu até falei, de 10 mil o cara foi para 380 mil, foi na loucurada, deu muito bom. E hoje, por exemplo, você viveu, é o caso de muitas pessoas, vive o lado bom, que é tipo lucrar, mas não tá preparado pro lado ruim. E às vezes é o que eu sempre aconselho, o aluno é o que eu quero e peço, porque quando a pessoa começa, ela começa com pouco, para ver se dá certo. Então aquela pessoa que começa com pouco e perde, é a pessoa que dá certo. O grande problema é que a pessoa que começa com pouco ganha muito... Acha que é o tempo. Aí ela descobriu a fonte do ouro. Agora a pessoa que perde, ela, opa, peraí, vou aprender da maneira correta. E eu tenho certeza que se você não começou dessa forma, você tomou lapadas, né, que te causou sensação de, mano, perdi hoje 20 mil. Porque eu, por exemplo, a última vez que eu perdi um valor alto, cara, ele sabe. Eu falei com ele suando frio, falei, mano, eu tô andando na rua sem saber o que eu tô fazendo aqui, suando frio. Isso, tipo, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, e eu falei, mano, eu fiz merda, tipo, e é aquele ditado que eu falei que é onde separa os profissionais das pessoas iniciantes e que não tem conhecimento, que é o quê? Parar de agir
pela emoção e começar a agir pela razão, de forma consciente. Então, aquele plano que eu te criei na mentoria, que é uma requisição de trabalho, que é você entrar na roleta, mas já sabendo o que de fato tu vai buscar. Objetivo, né? Tipo, vou perder tanto, sempre pensando na pior ocasião. Vou perder quanto e vou ganhar quanto. Fez o teu dever de casa, perdeu, irmão? É isso. Você entrou para fazer um dos caminhos. O mais difícil é ter esse lado totalmente racional, né? De você, por exemplo, eu montei o meu gerenciamento lá de acordo com a minha banca no ChatGPT. Ele calculou tudo ali certinho para mim, tá? Minha meta é 5%. 5% de, por exemplo, de 50 mil. 1% é 500, então vezes 5 dá 2.500. É isso. Tá, 2.500 eu preciso de win. Eu vou dividir de green, né? De lucro. Vou dividir isso em quantas entradas? 5, então é 500 por entrada. Aí eu vou entrar com quantas fichas? Tal. Tudo calculado aqui no papel. Então você já entra sabendo, tá? A minha entrada é sempre de 12 fichas, com até no máximo um gale. Se der red, eu parei. Isso que você falou é uma parada. Eu faço matematicamente. Tentei, deu red, até bater os 2.500 ou perder. Perdeu, parou. Exato. O mais difícil é seguir esse racional na risca. risca. O que mais os alunos me perguntam é qual o valor da ficha eu devo entrar? Galera, não foca no valor da ficha. O que a galera tem que focar? Enquanto você está disposto a perder. Então, você está disposto a perder, sei lá, R$200, fatia esses R$200 em 10 jogadas, um padrão de 10 jogadas. Então, você vai jogar jogadas entre 20, 15 a R$30. E, óbvio, entre essas 10, se você pegar o mercado respeitando, tu vai bater a tua meta ou vai estopar. Mas você concorda comigo que você tem que errar de 8 a 10 jogadas para... Mano, se você errou 8 a 10 jogadas, o mercado não tá legal agora. Exatamente, ou a sua leitura não tá muito boa. Não tá muito boa, tá e aí tu vai ter que buscar por conhecimento. Sim. Mas eu sempre fiz isso, a galera foca muito no valor da ficha. Não é o valor da ficha, é o valor do teu stop. E aí tu fatia a tua meta. Então sempre Isso daí é uma coisa que eu percebo em aluno de banca mais baixa, que eles acabam errando, porque eles... Até na ficha mínima, se ele for calcular o stop dele, na ficha mínima de 80 centavos... vai dar poucas entradas. Isso acaba sendo ruim. Porque, por exemplo, se você vai seguir uma live do Fusato, ele dá várias entradas durante a live, porque a banca dele aguenta. Se você tiver uma banca minimamente ele boa... Aguenta, né? Mas seguindo o mesmo intuito que os alunos devem seguir, que é o quê? 10% de stop. No máximo. Sim. Isso ainda é um perfil agressivo. Sim. Se a pessoa poder minimizar isso daqui, quanto menor a exposição ao mercado, menor teu risco. Isso aí é óbvio. Se você se expõe 3%, tu vai perder 3%. Exato. E tu vai ganhar 3. Qual o investimento que te dá hoje 3% ao dia? Não existe lugar nenhum. Ao dia? Nem ao mês, pô. Nem ao mês. Nem ao mês, irmão. A galera busca 10%. Só que a galera quer milagre. Aí a galera... E acha que é pouco. E a galera que mais se frustra é a galera da banca baixa. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Eu acho que uma das melhores coisas é quando você tá com a banca, pelo menos de 1.000, que você consegue dividir em várias entradas ali na ficha mínima, pra você buscar o seu stop green ali, ou red... com várias entradas. Eu acho que fica Balta, difícil. Até na alavancagem ele fala isso. Quando eu falo, Balta, eu vou pras cabeças. Tem que dividir em várias tentativas, pô. Ele fica mais fácil. Isso. Porque se a análise é boa, eu vou dar só 3 entradas e dependo de ficar 2-1, ou 3-0, ou 0-3. É muito pouco, mas se eu dividir em 10, aí é que vai vir a questão da assertividade da estratégia. Porque se a estratégia tiver assertividade de 60%, você vai sair positivo, dá 6-4. Mas se você tiver só em 2, 3 entradas já acabar... É muito fácil perder toda hora. Todo dia tomar stop. Exatamente. Mas quando dá mais margem, é muito melhor. Não, e essa pergunta aí que tu fez com relação às percas e os erros, eu acho que tem um que me marcou pra caramba, assim, que foi que eu perdi 60 mil reais em, sei lá, 1h e 20, mais ou menos. Fui dormir, né? Falei, cara... Que merda. Puto da vida. Bizarro. Puto da vida. Tava com lucro legal, tava seguindo o gerenciamento e foi um dia de loucurada que eu quis fazer um... E é um dia de red que tu entrega tudo. Fui dormir, acordei no dia seguinte, olhei pra minha esposa, falei, vida, eu perdi 60 mil ontem. Ela, o quê? Eu falei, 60 mil. Falei, mas vai dar tudo certo, vou voltar pro gerenciamento. E foi isso. Vou voltar pro gerenciamento. Cabeça fria e tal... E aí, voltei pro gerenciamento do 10%, que eu tenho buscado ali até um pouquinho mais do que 10, 15, quando pega o mercado 18, respeitando. Pega respeitando, a gente vai um pouquinho mais. E aí, tava próximo do meu aniversário agora. Posso falar de resultado? Claro, mete bronca. Tava próximo do meu aniversário agora, eu falei, cara, vou pegar uma grana aqui, vou colocar uma banca de 20, 22 mil pra poder dar uma alavancada e ver o que eu consigo fazer, né? Com responsabilidade, não vou fazer tudo... Fatiando as jogadas, 2, 3 dias ali, não vou queimar tudo numa só, pra não ficar depressivo igual eu fiquei da última vez. Dia também é bom, né? Pô, momentos diferentes outra do noite, dia. Não tudo na lapada só. O que é importante que eu faço muito, eu imagino que o Fusa deve fazer isso também. Como a minha análise não é ainda tão avançada e tão
assertiva, eu entro na roleta vários momentos do dia, às vezes nem pra jogar. Eu entro pra analisar, olhar e ver se tá batendo aquilo na minha cabeça. Tipo, Sim. beleza. Já fiz muito também, tá na porra. região do 18, 29 ali, vai bater lá? Beleza, vamos olhar. Aí eu ia, Não tá ia batendo? anotando. Vamos mudar. Quantos Tá red eu batendo? fiquei, tipo, Esse em 18 e 29 eu fiquei sabendo que foi por ali que tu fez exatamente, é por isso que eu usei ele como 28, exemplo 29. pra ilustrar a situação. Enfim, fatiei essas jogadas e tudo mais e, cara, em 3 dias fiz 104, 107 mil reais ali, com essa banca de 22.500. E o melhor, foi aquilo que a gente conversou no almoço, né? O fazer é a mesma coisa que entregar. Você só faz a grana quando tu saca. Exatamente. E realiza. É o melhor ainda. Então foi o que tu fez. Eu tenho uma doideira não por falta de segurança da plataforma, porque a plataforma que tu recomenda é uma plataforma segura, que a gente tem operado assim, nunca tive problema com saque nem nada. Mas eu tenho umas loucuras de algoritmo na minha cabeça, né? Então eu falo, ela quer ver dinheiro novo, sabe? Eu fico naquele negócio, ela quer ver dinheiro novo. Então eu saco, eu tenho uma conta na Betou e uma na Sorte, então eu vou lá e fico mandando a banca, não sei o que vai ser do imposto de renda, né? Mas... por isso mesmo que eu falo muito com os alunos sobre igual eu tenho uma banca padrão e eu saco minha lucratividade durante um tempo. E agora, esses meses, agora eu não tenho sacado por conta do objetivo que os alunos Black sabem, sim. Né, do valor X de banca que eu tracei pra mim e a gente vai realizar aquilo que eu te falei dentro do almoço. E foi muito bacana, cara, esse resultado. Quando eu tive, eu falei, foi o maior que eu tive desde quando eu comecei, né? Inclusive, comparando a presencial, que eu já joguei em roletas presenciais em uns 3, 4 países diferentes. Irado. Que foi muito massa legal. A experiência do presencial. Em Vegas, da primeira vez que eu fui, ganhei um pouquinho de dinheiro, mas deixei tudo lá, devolvi pro mercado por conta da doideira, né? Mas dessa última vez que eu fui pra Mendonça, eu fiz uma lista, eu acho que de 46 garrafas de vinho que eu queria trazer. Cada pessoa pode trazer 29, se eu não me engano, né? Tava eu e minha esposa, fiz uma lista lá. Aí eu falei, porra, eu vou pro cassino. Eu falei, se eu ganhar, eu vou comprar. Já deixei o cara em stand-by um dia antes de eu ir embora. Fui lá, fiz 8.400 reais de lucro e liguei pro cara, falei, pode entregar meus vinhos aqui, por favor, amanhã cedo. Vai pagar como? Eu falei, vou pagar no dinheiro, cara. É a sensação mais gostosa. E é legal, porque esse é o objetivo da roleta, é realizar coisas, né, que você não faria com o seu capital próprio, mesmo eu tendo... Eu falo muito sobre isso. Ou, né, enfim. Então, eu chegar no ponto de pagar... exatamente. Sim. Chegar no ponto de comprar uma camisa de R$1.000, isso não era normal pra mim. Comprar um cinto de R$2.000, isso é loucura, não existe pra mim. Entende? Então, foi coisas que o mercado foi proporcionando pra mim, porque... Se eu não fazer, eu vou devolver. Então você vai perdendo mais esse apego ao dinheiro, né? Você vai vendo o que tu fez com o mercado, tu compra um negócio melhor pra tua esposa, tu compra um negócio melhor pra ti, enfim, porque você sabe que no mercado vai assim, se você não tiver responsabilidade. Tem que valorizar o dinheiro, né? E ter esse gerenciamento com a sua banca, com o seu lucro e tudo mais. Mas acho que um cara que já aposta no seu nível, por exemplo, você já entende que o dinheiro que você faz na roleta é um dinheiro suado, não é um dinheiro fácil. Exato. Porra, o quanto você ferve os neurônios pra poder fazer uma análise assertiva em busca de uma ficha, em busca de uma região, em busca de XYZ ali, né? Então, já dá pra fazer um gerenciamento ali do lucro em si, sem precisar... Um negócio que muita gente me perguntou, que tá até anotado. Como que você me conheceu e o que tipo assim, fez você... Fala, pô, Fusato é diferente de outras pessoas, ou não sei se você conheceu outras pessoas. Eu sou um cara de poucos amigos, mas os poucos que eu tenho são muito bons. Então, por isso que eu vou citar mais um agora, que é o Guilherme, que é meu irmão de vida, enfim. Ele é apostador também, só que ele não aposta em roleta. Eu tô tentando trazer ele pra roleta, mas ele prefere ficar no futebol e tá tudo certo. Sim. Ele entende muito mais, eu não entendo bosta nenhuma de futebol, então tá tudo certo. O meu é só clubismo, eu posso no Botafogo. Exato. Eu tava jogando, tinha começado a jogar em roleta online e tal, e tava lá um dia com ele, falei, porra, vamos botar uma grana aqui e jogar. Ele, cara, você já viu esse cara aqui? Ele bota 500 pessoas numa live do nada, cara. Eu falei, quem que é esse cara? Fui lá seguir, né? E era você. Daí em diante, comecei a participar das lives gratuitas, depois, ele já devia ganhar comissão. Gui, cobra sua comissão aí de... Acho que brincadeira. Seja sócio lá do Toma Black. Então. E aí eu comecei a seguir as lives, depois entrei pra Turma Black. Mas aí nesse começo que você me conheceu, você chegou a lucrar e foi bacana? Cara, só na live gratuita? Sim, na live gratuita peguei muitas lapadas fazendo gerenciamento. Na época eu não sabia fazer marcação quadrada. E nessa época eu já operava com poucas fichas também. Já operava com pouca ficha. Faz pouco tempo que eu te conheci, cara. Não faz muito tempo, não. Quanto assim, mais ou menos? Eu acho que fazem uns
5 meses, Que 6 massa, meses, mano. mais ou E aí menos. pra você ver, aí você avançou, foi pra Black, Depois teve pra resultado. MPF, fiquei na MPF, que é o grupo que, Sim, né, que onde a galera troca o network. agrega um valor absurdo pro nosso dia a dia na roleta, porque sim. a galera Que compartilha é muita gente experiência. vivendo a mesma coisa, né? Sim, E e é compartilha experiências de todas as formas, né? Não só experiências Tanto negativa positivas, e como as negativas. Exatamente. Você aprende com o erro dos outros, que é a melhor Sim, coisa. sim, exatamente. Você encurta um pouco do caminho porque você acaba ganhando um pouco da experiência, aprendendo com as experiências dos outros, né? Então, aí enfim, Turma Black, MPF, fiquei um tempo lá, lucrei muito bem, perdi muito, muito também por conta da Exato. falta de gerenciamento, Normal, falta de controle emocional, né? Então, teve essa dos 60 mil, teve um dia que eu perdi 12 mil, tava numa viagem, falei, porra, quero que a roleta pague essa porra dessa viagem. É assim mesmo. É assim mesmo. Restaurante Falei é agora. fato. A gente vai no restaurante, tem que fazer a betezinha. E o melhor, pagou. Pagou com juros e correções monetárias. Aí um dia doidão, por isso que eu falo, eu tenho cuidado de, sabe, tomar uma e ir pra roleta pras cabeças mesmo. Perdi o que tinha e mais um pouquinho, eu falei, pera, não, vou parar por aqui. Aí no final eu acabei pagando a viagem sozinho e a roleta me devolveu depois. Depois, Depois Histórias da vida calma, real. né? Na Porque calma, quando você não age pela exatamente. calma, chega um momento que se você não se controlar, não vai devolver nunca. Sim, sem dúvida Entende? nenhuma, Então, sem dúvida que aí nenhuma. cria uma bola de neve, né? Então você tem que criar essa bola de neve positiva. Então, massa, né? Hoje o Alexandre tá junto comigo, tá inclusive na segunda aula, né, de mentoria Sim. individual. E tem sido uma parada absurda, inclusive a parte de escalonamento lá que você tá utilizando. Escalonamento né? é uma estratégia que, enfim, tá sendo é o top. que eu tô usando pra vida e pro dia a dia de roleta. Não tem que aí tem você como. consegue focar nos seus alvos, né, com um valor de ficha maior e a lucratividade automaticamente vai ser maior, mas se bater nas regiões vizinhas, próximos ali, no quinto vizinho, no quarto vizinho, Tá protegido, tu tá né? protegido. Exatamente, Então isso consegue exatamente. te dar te um mantém norte na melhor. mesa por mais tempo e faz com que você Exatamente. tenha mais chance Que aí- de pegar um acertar pleno. o alvo. Exatamente. É igual os Perfeito. alunos falam na live, né? Que opera com o vizinho, não passa A fome. vizinhança, a galera fala. né? Vizinhança. Porque eu foco em uma ficha, né? E às vezes, quando eu tô com margem, eu vou arriscar mais. Então, quantas vezes eu já não busquei uma ficha? Não sei, sei lá, chuta assim, quantas vezes você já pegou uma ficha comigo? Cara, sabe? não tem como contar. Peguei muitas. Quantas vezes já Muitas, bateu muitas, uma ficha muitas. nos últimos 3 meses? Um erro que eu cometia Contável. muito, acho que eu até compartilhei com você. Nesse período que eu acabei ficando negativo, que tive um período negativo, foi exatamente por erro de gerenciamento. Então, suponhamos que o Fusa tá lá na live e fala, porra, a região ali tá pro número 6. Aí beleza, mudou, ele até 3 tentativas, acabou, não bateu, troca. 4 no máximo, né, Fusa? Sim. Quando tá muito confiante, vai 4 vezes. Uhum. Cara, eu cheguei a manter todos os números da live inteira marcados com ficha de 250, cara. Tipo, até Você viu derreter. Não, mas às vezes dava Caçadora muito do bom. alvo, né? Às vezes dava muito bom, porque, cara, se a região Mas tá aí é aquilo forte. que eu falei, se você cria um padrão, independente se bate, por exemplo, traçou o padrão que vai sair na terceira tentativa, independente se bate na quarta, na quinta, na sexta, você não tem aquela Não é sua loucura jogada, mais. não é sua jogada, Exato, exatamente. não faz parte do teu gerenciamento. Exatamente. Então, Isso aí. esse foi um erro tremendo. Que aí eu fui buscando e fui queimando várias bancas, cara. Tipo, porra, Sim. cara, que merda, cara. Por que eu fiz isso? Aí ele pegava o pleno e não ficava nem feliz. Porque eu já tinha perdido já tinha perdido o na dobro carreira. buscando as fichas anteriores, E entendeu? o bom da uma ficha, 2, 3, é que você tem margem pra poder Repetir várias vezes mesmo. errou, assim, errou, né? errou. E quando pegar, irmão, pode ser na sexta Lapada. tentativa. É lapada, irmão. Lapada. Entende? Então agora, na semana passada, chegou um alvo que eu falei, galera, pode confiar e não marca 0,2632. Porque tinha, todos os Eu números da peguei timeline esse. estavam entregando. Eu peguei, foi o 8, né? Exatamente. Peguei na cabeça dele. Eu falei, mano, não vai sem Forte. vizinho, sem nada. Falei, vai sem vizinho, sem nada. Marca o 8. E a gente teve aluno que pegou 18 mil na Então. lapada, com ficha de 500. Bom demais. Então é aquela convicção de foi tempo mesmo. de tela, né? Então, Sim. E com 500 vezes 500 36, pessoas né? em live, pô. Foi 18 mil. O aluno pegou até mais sorte que o Fusa nessa jogada. Né? Exatamente. Foi, então, foi. pô, 500 vezes 36 e é a loucura, confiança de loucura, você identificar. loucura. Uma E é ficha aquele seca, negócio. pô. Ah, não Delícia. paga. Foi até o Reels, né? Porque eu tava gravando e eu falei, não paga com 500 pessoas em live. Paga, irmão. Paga. Quando o mercado tá manipulando, é aquilo que a gente fala. Tem pessoas que falam, entra com o mercado com 300, 400 pessoas dentro da mesa. Não, mano. Quanto mais pessoas na mesa, melhor é, porque você buga o padrão de manipulação. Exatamente. E a tua ficha tá ali embaralhada no meio de outras tantas fichas, não muda nada. São 36 números, cara, mais Exato. o zero. Não... Se tiver 1.000, 2.000 pessoas na mesa, é a melhor Exato. coisa que Melhor tem. coisa que tem. É igual o mesmo raciocínio do presencial, né? Que o Lato fala que no presencial, se tiver só uma pessoa na mesa ou ele só E a gente acha que a gente joga alto. Mano, tem gente que é loucura, pô. Nossa, Tem cara, gente não- que é loucura. É loucura. Então, às vezes eu faço, por exemplo, um green de 30 mil. Pra tua realidade, não tô dizendo você, mas pra alguém que tá assistindo, é loucura. Mas tem gente fazendo nesse momento 200 mil.
E assim como tem gente perdendo 200, 300 Tem gente mil. jogando na rodada 30 mil. Exatamente. Né? Na rodada 30 mil e não só uma vez. Exato. Porque uma vez, beleza, né? Várias seguidas, né? Até Várias pegar. seguidas banca, até pegar. é banca de meio milhão. A proteção do cara paga milhão. 28 mil, 35 mil, entendeu? Exatamente. A proteção, então E uma parada que, querendo ou não, é o que Isso eu é uma mostro crença clareza limitante. e a diferença entre outros apostadores é mostrar o meu histórico, mano. Sim. Então ali eu mostro a transparência da minha realidade, e a gente vem de uma sequência muito boa. 3 meses mostrando o histórico, 3, 4 meses mostrando o histórico de evolução da banca. Onde o a banca importante começou... é o final do mês, né, Fusa? Exato, mano. Não Vai é o viver dia, oscilação, o momento. vai vacilar. viver, perca. Não, todo dia não vai ser bom, não existe isso. Agora, se você tiver uma banca que você seguir o gerenciamento e controlar durante o final do mês, é o que eu faço. Meus resultados são em live, entende? Então, é sempre no preto e no branco. Sim. E eu acho que é isso que passou transparência para você e para todos os alunos que me acompanham e estão junto comigo. Sem dúvida nenhuma. Então, até anotei aqui, ó. Quanto tempo demorou para você começar a ver resultados reais depois que entrou na Black? Você já teve na gratuita, né? E aí, foi de imediato, cara. E foi indo. De E imediato. pra você ter ideia, a gente tá um tempão já sem abrir mentoria individual. Ele entrou numa... Falei, vou abrir. E aí foi aleatório no WhatsApp e ele entrou. Não foi uma Tem abertura. poucas vagas, né? Foi só a vaga dele. Foi 2 vagas. Ele falou, mano, eu quero, eu preciso e quero crescer. E aí ele entrou junto com o Bruninho. Foi os dois. Foi. Ele e o Bruninho. Tanto é que o grupo é os dois. Sim, o Bruninho é outro que opera alto pra caramba. Exatamente. Um dos motivos, a escolha de ir pra mentoria individual é exatamente pela questão do gerenciamento, né? Direcionamento e estratégias um pouco mais de leitura um pouco mais avançadas. E foi ali que tu descobriu que não é se apegar em estratégia também. Exatamente. É avançado. A gente olhar a leitura e entender que o mercado é dinâmico, o tempo inteiro você tem oportunidades ali de entradas pra pegar uma ficha seca na cabeça. Um pleno. E se fosse, tipo, pra você falar, tipo, algo pra um aluno assim, pô... tá começando, pode cometer vários erros. O que tu falaria pra ele assim, mano? O que tu não faz? Uma palavra seca é igual a ficha quadrada, cara. É paciência. Exato. Paciência. Eu acho que a gente falou também. paciência é a palavra. Tem, todo mundo fala de gerenciamento, acho que é excelente, é essencial. Fala de leitura, beleza, é essencial. Só que agora sem paciência, dar tempo ao tempo. Você vai achar que vai fazer tudo em um único dia. Eu mandei fazer uma caneca, né, personalizada. Aí nessa caneca tá uma frase, que foi o que me fez realmente crescer dentro desse mercado. Fazer pouco, porém fazer todos os dias. E no dia que tu não fez, tu perdeu pouco. Então é esse o lema e é o maior erro. Porque ganhar é legal, mas e saber a hora de parar? Exatamente. Entende? Porque muitas das vezes a gente começa ganhando e acaba entregando pro mercado. E quando perde, não sabe perder dentro do stop. E acaba entregando mais ainda. Aceitar o loss Aceitar o hedge. É importantíssimo, né? Aceitar Exatamente. o hedge é importantíssimo. Show de bola. Eu anotei aqui também, ó, que foi coisas do pessoal. Ó, agora conta pra galera como foi, né, o mês passado, acredito eu, que foi o mês que você fez, né? Foi em agosto, né? Mês de agosto. Você fez ali os 104, 107 mil. Se foi no modo meta, se foi alavancado, se foi em vários dias, se foi em poucos dias. Foi exatamente em 3 dias. Então foi modo alavancado. Modo alavancado, então... E foi aquilo lá, é mês do meu aniversário. Exatamente. Falou, né? Identifiquei a oportunidade ali de entrada, já estava analisando o mercado nesse dia especificamente, que foi o dia 24. Mas antes disso você tava meio que... Não, tava bem, tava com bem. Gerenciamento legal. Isso, a pessoa pega confiança. Exato, Sim, gerenciamento legal, tava positivo. Por isso que eu falo, sempre separa uma fatia da tua margem do meta, que é do modo meta, do gerenciamento, e vai pra cima, irmão. Sim. Que aí tu tem mais segurança. Sim. É exatamente então isso. tava positivo, tenho me mantido positivo, graças a Deus aí não tenho tido meses negativos, mas... resolvi dar uma alavancada. E aí, nesse dia 24, coloquei essa banca de 22. Eu não lembro se é 21 ou 22, enfim, foi essa média. E aí, comecei. E aí, cara, bateu, saquei 43. Aí, depois, no dia seguinte, voltei. Coloquei a banca novamente. Deixei só os 20 de lucro separado, 20 e poucos de lucro separado. Fiz mais 47. Aí, depois, saquei. Botei a banca de novo, que eu tenho essa loucura do algoritmo, né? De troca pra Beton, coloca na sorte e tal. E o imposto de renda que lute depois. Coloquei novamente, depois fiz mais 37. É uma parada que eu falo muito pra galera. Mano, se preocupa em ganhar dinheiro. A galera tem medo de ganhar dinheiro. Mas e agora o imposto? Falei, irmão, quantas pessoas
Deus não queria estar no teu lugar, irmão. Você é empreendedor. Sim. Depois resolve. Depois resolve. Essa é igual reclamar que subiu a alíquota, mas só sobe porque você subiu o faturamento. Você tem medo de subir o faturamento porque sobe a alíquota? Exatamente. Não tem porquê, né? Não tem porquê. Tu mora no Brasil, né, cara? Tem que pagar e acabou. Acabou. É a parte triste, mas só paga quem tem. Exatamente. Então, E operei alavancado, fui, saquei essa grana, aí depois voltei pro gerenciamento. Foram 3 dias de loucurada que deram muito bom, né? Então, com uma boa leitura, com uma boa análise, olhando o mercado ali, esperando oportunidades, vários momentos do dia, que foi o que o Balto até colocou ali, que eu acho que dividir em sessões. Assim, dividindo em sessões. Eu acho que 2 delas eu peguei no período da noite. Uma delas eu peguei confusa. Eu acho que a última, que foi a de 37, eu peguei confusa, que não foi uma só, mas foi o total, 37. Foi na Live Black, que pegou uma ficha quadrada, 2 proteções, uma ficha quadrada. E aí terminei de bater nela. E aí, cara, voltei pro modo meta e estamos aí no relacionamento que a gente tem hoje no WhatsApp, né? Porque todos os meus mentorados individuais têm esse relacionamento comigo no A1, né? Tipo, a gente encerra a live, igual eu encerrei a Live Black. Ele sabe como que eu sou quando eu perco ou quando eu ganho. Então, ele sabe que às vezes eu fico mal. Mas, por exemplo, tem gatilhos que às vezes a gente tá operando na turma Black, que eu falo, mano, é nítido. Foi o caso do 29. Eu falei, mano, pagar. eu vou pegar ainda mais o 29, né, Fuso? Eu encerro a live porque eu tô no stop, mas eu sei da minha margem. Aí o Alexandre vai lá no meu WhatsApp e fala assim, irmão, eu sei que você vai buscar esse 29. E foi até o assunto que a gente trocou ideia. Aí eu falei, e não é que eu peguei? Aí ele falou assim, eu peguei também. Isso aí é verdade. Não, e o pior, ele pegou trepado no 18, que foi do lado, e eu peguei o 29 no segundo. Cara, depois. Loucura. E ele tem um quê com 29 e com 28, foi. Né? Que foi eu marco os dois ali é... Que foi. E são próximos um do outro, é 28, 27, 29 logo ali também, entende? 29, 18, é tudo a mesma região. Então, Márcia, e uma outra pergunta que hoje não me abala, porque eu me controlo. Eu acho que quando você é uma pessoa de palavra e chega dentro do mercado já com um denominador comum, você acaba sabendo que você entrou para ganhar ou para perder dentro do limite. Sim. Só que eu tenho certeza que assim como comigo aconteceu, contigo também aconteceu. De que você entrar dentro do mercado e às vezes extrapolar o teu stop. E quando acontece esse tipo de coisa, assim como aconteceu comigo, isso te conforta? Você tá estressado, trata a tua esposa às vezes um pouco mais ignorante? Você lida com o teu dia a dia normal, consegue trabalhar e tal? Cara, eu trato ela com mais carinho pra não apanhar. Essa é a primeira coisa. Agora, brincadeiras à parte, abala muito. E ela te apoia, tipo, perdi dinheiro e tal, ela já sabe. Ela apoia o gerenciamento, né? Ela não apoia as alavancagens, sendo bem honesto. As alavancagens, ela fica um pouco insegura exatamente pela questão de deixar a gente um pouco mais tenso, né? Deixa a gente um pouco mais Eu acho que a margem ainda mais para você que tá nesse nível, a margem da alavancagem tem que ser os 10% da tua meta do dia, ou 5% da tua meta do dia. Que aí tu pega essa meta e opera alavancado em cima dela. Que aí qualquer coisa você só perdeu o teu stop do dia. Exatamente. Ali tu pode buscar 100%, 200%, 300%. Sim. E como tua banca é alta, vamos botar ali, tua banca é de 30 mil. Então se você pegou 3 mil e foi pro fogo, pode chegar a 12, 15, 20, aí o céu é o limite. Tudo certo. Só que aí você que vai traçar esse stop. Sim. Então, mas realmente desestrutura um pouco, né? Quando a gente perde um pouco mais do esperado, a gente acaba ficando um pouco bolado. O que eu tenho feito? Se eu tenho uma meta de head diário, eu não coloco... Eu te falei, né? Que eu não deixo meu valor na plataforma todo. Eu sempre vou colocando, sacando, enfim. Então, eu tenho 4 mil para esse dia de hoje, ponto final, que representa 10% da minha banca. Eu coloco 1,8, depois eu coloco mais 1,2 caso eu perca. Entendi. Em momentos do dia diferentes, realmente para não me emocionar. Mas hoje você não tem uma rotina, você opera em horários aleatórios, de acordo com a sua disponibilidade. Horários aleatórios, né? Mas eu tenho uma rotina ali de normalmente... De manhã, um pouquinho, final da tarde mais um pouco, e à noite é onde eu fico mais focado de conseguir fazer uma análise com mais calma. O meu é à tarde ali e à noite também. Exatamente. Sim. Show de bola. E se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pro Alexandre do passado, que só quebrava a banca ou que oscilava muito com o mercado? Tipo assim, você deixou de ganhar muito dinheiro por falta de conhecimento ou não? Sem dúvida deixei. Tipo, ter tomado atitudes por impulso? Eu acho que eu poderia ter buscado por conhecimento um pouco antes, né? Que é o que é mais importante. A pessoa às vezes procrastina de comprar um conhecimento, né? Sei lá, uma mentoria ou alguma coisa...
e acaba entregando por falta de conhecimento pro valor mercado. muito Ó, uma maior coisa que eu do não que a consigo mentoria. entender. O cara acabou acha, de por colocar. exemplo, a mentoria 5 mil cara, mas entrega em um all-in 5 mil na roleta. Não, não faz sentido. Não faz. Eu acho que é uma questão que não tem negociação. O cara tem que buscar por conhecimento e pagar por esse conhecimento. Porque alguém perdeu muito Pra poder para poder conseguir te entregar isso de mão beijada. Então, é inegociável. Precisa realmente ter alguém do lado que te oriente, te dê um caminho para você seguir, trilhar, porque senão você vai entrar na loucurada. Sim. E, beleza, o valor de uma Black, o valor de uma mentoria individual, o valor de uma MPF, você vai perder isso em uma jogada, às vezes. Então, Aí você somente acorda pra vida, né? Busca conhecimento, faz o que tem que ser feito e segue direitinho que, sem dúvida nenhuma, no final do mês a conta fecha. É isso. Fecha Pra bonito, gente viu? encerrar em relação à pergunta aí, qual que é realmente a mentalidade de um jogador que você considera amador e um que você considera profissional? Você acha que qual que é a diferença de um Cara, amador eu pra um acho que profissional? controle emocional, paciência, que são essas duas coisas importantíssimas, separam o cara que vai ter vitória dentro do mercado pro cara que vai perder tudo. Se o cara não tem um controle emocional adequado, não consegue entrar na roleta e ter um objetivo claro, Balta, vocês falaram sobre isso agora de uma maneira muito objetiva, precisa ter, claro que eu não tenho um gerenciamento igual do Balta, de fazer o cálculo Esse ali, aí é assim, monstro. divide, anota se a jogada... Não tenho, cara, E não tenho e o ainda, mais quem louco, sabe um ele dia. manja do mercado, mas quem faz as entradas, quem opera sou eu. Mas quem controla a banca dele é ele. Legal. Entende? Então, legal. Às vezes a banca dele tá na minha banca, por exemplo. Ele bota um valor aí e vão pra cima do mercado. Então é muito massa. E Eu acho ele é desse muito jeito disso. totalmente calculado, é porque eu sou de exatas, né? Eu consigo tirar a parte emocional Exato. do jogo. Que E bom. aí é literalmente algo, entrei aqui e perdeu. Ok. Um head, foi tanto. Anotou. Mano, ele tava 2 head, 3 mostrando head, a planilha tem dele mais de 5. 2018. Aí green. Em outro vai mercado. recuperando. Em outro mercado, Faz você como se mostrando fosse ele um ganhando, robozinho e operando, ele ganhando só nota. 5, 10 reais. Sem abalar. Né? Mano, caraca, Fusato, olha aqui, mano. Não saía do lugar, mas era 5, 10 Desde que eu reais. comecei em aposta, que foi Sempre aposta controlou. esportiva, tinha um bloco de notas lá, eu fazia um gerenciamento com a banca Legal. de 100 reais e eram as entradas de 2 reais. Seguia a sala de sinal, da época era IQ Option, mesma coisa. Gerenciamento ali, calculava com os 2 gales, aí quantas entradas que daria o stop head, dividia, e anotando tudo bonitinho, com entrada de 3 reais, pô. Que legal, R$2. cara. Aí eu olho aqui e falo, caralho. Mas literalmente, se você aprende a fazer com 1, 2, 3 reais, quando você tiver a banca de 100 mil, vai ser... A Já mesma vai ter coisa. passado por tudo, é a mesma coisa. É só proporção. Complementando até a resposta à pergunta do Fuso, acho que assim, por mais que seja uma renda extra para alguns, né, para a grande maioria da galera, é uma renda extra, é uma oportunidade de realizar coisas e tudo mais, enxerga isso como um negócio. Enxerga como Exato. um negócio. Um negócio você vai Eu falo realmente muito isso aí, precisa ter um... Então, aprendi com você. Precisa olhar para o negócio de uma maneira Profissional responsável. Né? Então, responsabilidade, olhar para o negócio ali e falar, porra, cara, peraí, o que eu posso fazer para melhorar? Vou investir em conhecimento, vou ter um pouco mais de gerenciamento, vou ter um controle qualquer emocional. negócio tu porra. precisa investir. Por exemplo, abrir uma loja de açaí. Aí você vai lá, abre a loja de açaí, tem um custo, pô, pra você comprar um freezer, pra você alugar o espaço, pra Sem você dúvida, customizar sem e tal. dúvida. Então você já começou no negativo, irmão. Teve que botar aquele valor. Não adianta. E você não sabe se o cliente vai entrar lá, mano. Então, às vezes, por exemplo, o material vai estragar porque o freezer não congelou da maneira que devia congelar. Então, também tem seus prejuízos, Sim, tem um monte de sim. risco que você deve correr. Só que, mano, se você tiver autocontrole, você consegue controlar esse risco dentro do mercado. Que é o que eu sempre falei, a galera não enxerga. Se você for sair da bolha, que é, às vezes, trabalhar somente no emprego tradicional, que eu acho super, eu não sou contra, eu também vim do mercado tradicional e acho que é até difícil viver só da roleta por conta do alto risco. Não é nem por causa do mercado, mas por conta que... O emocional também não tem, é... você precisa ter uma outra doideira. renda. Eu sou a Sim, favor sim, disso. sim. Então, Tem uma a época pessoa... Você sempre isso aí, fala. a Não roleta falo Eu acho sobre que a você pessoa recebe viver muito sobre- essa pergunta. Não falo sobre o mercado. Você vive da roleta? Posso viver da roleta? Não vive. Eu falo, não vive, irmão. Não faça Faz renda extra. Porque é outro operacional. O cara opera mais solto, o cara sabe o controle que ele vai estar, ele sabe as contas da casa dele, sabe o que ele deve fazer. Acabou. E acabou. E isso tem a ver com o cérebro humano mesmo. Se você tem a renda fixa, tem a renda variável, você vai trabalhar em cima da renda variável muito mais livre de se der errado, foda-se. Sim. Por exemplo, eu fiz isso na minha época de gestor de tráfego. Eu tinha clientes fixos que me pagavam ali a recorrência, todo mês era 500, era 1.000. E eu entrei, a minha renda variável digital era eu ficar testando produto que eu investi em anúncio, não dava ROI. Aí todo dia perdendo 300 reais, 200 reais. Só que eu tava tranquilo, porque eu tinha o quê? Um stop ali que eu podia gastar até 2.000 na minha variável, que se não der retorno nenhum, todo mês eu tudo podia certo. perder. Porque eu ganhava 5.000 na renda fixa,
Então, podia perder até 2 mil e ainda sobrar 3. Então, vamos supor, hoje poderia ser meus 5 mil de cliente e 2 mil pra roleta. Todo mês, se eu perder 2 mil, pra mim não vai mudar nada. Agora, se fosse só não é que não dinheiro, vai mudar nada, porque a gente não entra pra torrar. É igual você entra pra roleta pra perder. Jamais, de maneira nenhuma. Você entra pra multiplicar, e esse é o empreendedor. Nada, você opera livre. Exatamente. Entende? Esse é o poder do empreendedor. O cara só consegue multiplicar se ele se arriscar. Isso é de fato, mano. Em tudo na nossa vida. A gente não consegue dinheiro fácil. Dinheiro, entre aspas, fácil é com o teu conhecimento dentro do teu trabalho. Sim, sim. E se você tá empreendendo, também tu não sabe o seu salário de amanhã, que é o meu caso. Eu não sei quanto que eu vou ganhar. Nunca entende? sei. Dias ganha muito bem, dias ganham muito mal. Na roleta é a mesma coisa, entende? Tu pode sair empatado no prejuízo ou no outro lucrativo, só precisa ser de forma controlada. Você não vai ficar vivendo aqueles all-in, aqueles loucuras. E nunca pegar dinheiro emprestado, irmão. Nunca. Isso aí é o maior crime. Isso aí, porque você entra com o mercado, que é exatamente o que eu falei, Tenso. com outra mentalidade, você entra precisando fazer. Não, pra mim não existe. A palavra precisar já é um problema. Eu repudio a pessoa que faz isso. Exatamente. Eu não gosto, não concordo. Não é o momento dela, acabou. Falei. Não é o momento dela, é o momento dela trabalhar, pagar as contas dela e acabou, mano. Volta num momento mais confortável. E depois, quando ela estiver confortável... Por exemplo, como que uma pessoa que trabalha no CLT começa a empreender? Juntando, economizando. A pessoa economiza, junta riqueza e através disso ela monta... Que foi o meu caso. Lá em 2018, 2017, eu montei uma loja de roupa. Como? Pegando do mercado tradicional e me arriscando. Muitas roupas eu não vendi, irmão. Tive que liquidar, perder dinheiro para fazer o dinheiro girar de novo. E às vezes tomar prejuízo, porque a gente não tem nada certo. Então no mercado é a mesma coisa. Então esse é o lema. Mas eu acho que, porra, foi muito massa sensacional, cara. O podcast. Show de bola. A gente trocou Ficaria aqui mais umas 2 horas. E querendo ou não, tem muita história, né? Mas é um resumão de tudo. E a gente vê que a gente está aqui, é um exemplo claro que esse mercado não dá certo só para mim. Logicamente, a gente tem dezenas, centenas de alunos também que atingiram resultados totalmente expressivos, assim como o seu. Não é a última e nem a primeira oscilação que tu vai viver, tanto pro lado positivo quanto pro negativo. O mercado é assim, você já começou a entender um pouco do ecossistema, tá disposto a viver isso assim como um mercado que eu vou estar levando pro resto da minha vida, seja expondo isso na internet ou não, é algo que eu amo fazer, até te contei um dos meus sonhos, que é algo que eu quero realizar e contar para os meus filhos. E é isso, tem gente que nasceu pro risco, tem gente que não. E a gente tá aqui contando um pouquinho da sua rotina, da sua história, como você nos conheceu, me conheceu e hoje atingiu esse resultado. E massa demais. Show de bola. Obrigado, Fusar. Top demais. Valeu, Balta. Parabéns aí. Só o começo, mano. Se Deus quiser aí. Sem dúvidas. E muito feliz por isso. E bora pra cima do mercado. Galera que gostou do vídeo, você já sabe, né, Kivaldo? O que tem que fazer que você falou ali no começo? É o de sempre, né? Clicar no like, se inscrever e também ativar o sininho pra não perder nada. Quem não curtir, compartilhar e ativar o sininho, o que acontece? Perde tudo, né? Eu acho que perde. É a manipulação contrária. Manipulação contrária. Ela analisa, pula. Eu acho que se você precisa realmente de um conselho, de algum... Tava aqui. Então você precisa comentar aí, curtir. Vamos pra motivar a gente a fazer mais novos podcasts. Se eu não me engano, eu fiquei sabendo que ele vai ter um evento no final do ano, mas vai ser uma das presenças confirmadas, se Deus quiser, no nosso evento presencial aí. Sem dúvida. Que vai ser no final de dezembro. Então, no primeiro final de semana de dezembro. Que vai ser... Em breve. Sexta, sábado e domingo. Ou sábado e domingo. A gente tá para confirmar essa data e vai ser bênção pura. Vai ser muito massa. Show de bola. E eu conto com o Alexandre aí. Valeu, Fusar. Valeu, Balta. Tamo junto. Boa.